Hoje eu tenho uma honra gigante de bater um papo com alguém que é meu conselheiro, meu amigo, um exemplo de ser humano, um exemplo de empresário, de empreendedor. E eu confesso que quando o conheci, ou melhor, quando eu descobri quem ele era, eu sempre quis estar perto, mas eu tinha uma certa timidez de me aproximar. E eu digo, eu perdi tempo, porque depois que eu conheci, até a minha vida profissional e pessoal melhorou. Porque ele é um cara, ele é a pessoa que, assim, sabe, não só abre portas, mas direciona caminhos. O meu papo hoje é com o meu amigo Paulo Sérgio. Boa tarde, meu amigo, irmão Salatiel. Eu fico meio sem graça com tanto elogio. Eu não sou, eu creio que a metade do que você falou, talvez. Mas Sim. obrigado pelas suas palavras, pelo carinho, pela consideração. Tenha certeza que a recíproca é verdadeira. Você é uma pessoa também que eu admiro muito, que apesar de nos conhecermos não há muitos anos, mas sei da sua capacidade, da sua disposição e motivação em fazer o bem para as pessoas. Deus te abençoe sempre. Tenha certeza que eu só estou seguindo os seus passos. Céu, mais uma vez, obrigado por participar, muito obrigado por aceitar esse convite, né? Eu ainda estou nervoso, não sei que hora vai acabar o nervosismo, mas eu vou seguir aqui, né? Importante que eu estou aqui me sentindo muito honrado mesmo de estar nesse papo, né? Eu estou falando aqui sobre Céu e talvez as pessoas estão querendo saber quem é Céu. Paulo Sérgio, quem é Céu? Né? Nasceu aonde? Torce para que time? Quem é Céu? Apresente-se para a gente, né? Para quem não conhece ainda um pouco sobre Céu. Eu sou Paulo Sérgio dos Santos, conhecido como Céu. Afinal, esse apelido foi a mãe que me colocou quando eu era criança, bebê, na verdade. Eu cresci com esse apelido. Eu sou o terceiro de uma família de 4 irmãos. Minha mãe doméstica do lar, meu pai feirante. Na minha infância, eu estudei em escola pública. Eu tive o prazer de trabalhar com meu pai. Fui feirante durante os períodos da tarde e nos finais de semana. E no sábado vendia geladinho também na feira com o meu pai. Legal. Era essa a nossa história. Então, ilhéense? Ilhéense, nascido e criado em Ilhéus. Você estudava pela manhã e ajudava os seus pais na feira? Seu pai? Isso, meu pai. Pelo período da tarde. Nós íamos levar o almoço dele, eu e minha irmã mais velha. Com 1 ano de idade, eu tinha 8, ele tinha 9. A partir dessa idade que nós começamos a trabalhar com meu pai. Aí nós íamos levar o almoço do meu pai e ficávamos ali pela tarde, auxiliando, limpando os tomates, dando um grauzinho nas verduras e, enfim, dando o suporte que ele precisava. Você falou também que no sábado você vendia geladinho na feira. Isso. Minha mãe ela fazia geladinho e vendia em casa para complementar a renda familiar. E no sábado e domingo nós vendíamos geladinho. No sábado, na central do abastecimento que era na 2 de julho antigamente, né? Sim. Não era no Malhado ainda. E no domingo a feira era deslocada para o Malhado, mas não naquele local, naquela rua que tem o Ministério do Trabalho ali, eu nem sei que é a Uruguaiana. Severino Vieira. Isso. A feira era alocada naquele espaço ali. As barracas de madeira, era uma linha de barracas de madeira. Né? Os feirantes do centro deslocavam seu produto para vender no Malhado só no domingo, que a feira do centro era até sábado. Essa parte eu não sabia da história. Que legal. Então quer dizer que de segunda a sábado funcionava no centro, lá no de julho. Isso. E no domingo funcionava na Severino Vieira, no Malhado. Isso. Então você acompanhou a transição da feira para o Malhado, Total. no caso, né? Para quem não é de Ilhéus. Total. O Malhado é um bairro Isso. daqui de Ilhéus onde tem a central de abastecimento. Isso. Ai, que legal. Pois é. E aí, então, vamos lá. Ajudava o pai, segunda a sexta, final de semana vendia geladinho. Isso. Como é que era essa venda de geladinho? Já vendia muito bem, porque você é um bom vendedor. Até hoje você vende muito bem. Na verdade, graças a Deus, eu sempre fui muito comunicativo. Então, desde criança, eu tinha essa relação. Foi até uma ideia minha de falar com minha mãe para eu vender na feira esse geladinho, para ajudar a ter uma renda. Ela dava sempre uma gorjetinha para a gente, né? Então, eu sempre gostei de lidar com pessoas. Então, venda para mim é a minha profissão de escolha. Então, na realidade, quando me pergunto, sou vendedor. E, por acaso, eu estou empresário, porque até o dia que Deus permitir. Mas da feira até ser empresário, até ser o Céu que a gente conhece hoje, passou por alguma outra experiência? Como foi? Isso. Na verdade, meu pai é um exemplo para mim de honestidade, de caráter, uma pessoa ímpar. Mas eu, desde criança, eu sou estudioso da vida. Eu sou observador. Então, eu via a luta do meu pai, domingo a domingo, não tinha um descanso, não podia nos levar nem para ter um lazer. Minha mãe, pai na praia, minha mãe que nos levava no domingo à tarde.
porque ele não tinha nem energia para poder fazer esse tipo de coisa. Então, eu não queria para minha vida, né? Dizem que filho de peixe é peixinho, né? Então, a tendência natural era eu ser o filho do feirante, como a maioria dos feirantes que tem lá. Muitos, os pais foram feirantes também. Então, eu digo, eu não quero para minha vida essa profissão. Não que eu tenha nada contra ser feirante. É o simples fato de trabalhar de domingo a domingo, eu não acho uma coisa boa. Assim como também trabalhar à noite, para mim, não daria certo. Sim. Eu tinha um cliente do meu pai, que era meu vizinho, e nas sextas-feiras ele fazia a feira dele. E aí sempre ele me dava carona de volta para casa. Às 3h30 da tarde ele ia fazer a feira e sempre nos dava carona. E eu pedi para ele se ele me dava uma chance de emprego. Ele deu risada, eu tinha na época 9 anos, 10 mais ou menos. Eu pedi emprego para esse vizinho. 9 anos? Eu entre 9 e 10 anos de idade. Sim. Não, tinha 10. Exatamente, 10 anos. Porque quando eu ia fazer 11 anos foi quando ele me convidou para que nas férias eu fosse fazer uma experiência com ele. Aí concluí meu curso na época e aí fui trabalhar com ele nas férias. Ali eu fiquei por 7 anos. Né? Sendo office boy, fazia a limpeza do local e aprendi a profissão. A profissão de? Ourives. Na verdade, lá consertava joias e relógios, mas a parte que mais me atraiu foi a mexer com joias, foi consertar, dar polimento, restaurar. E aí, graças a Deus, eu tive facilidade em fazer esse tipo de serviço. Com 15 anos, infelizmente, um colega teve um problema e surgiu uma oportunidade. Aí eu passei a ocupar uma carteira naquela empresa. Na época, o que eu ganhava era equivalente hoje a R$200 por mês. Era só gratificação. Sim. Né? Não era um salário e não tinha nenhum vínculo empregatício. Com a mudança, eu passei a ganhar 4 vezes mais, o equivalente a R$800. E só que eu, naquela época, eu continuei gastando os 200 que eu ganhava e acumulei aquele valor remanescente, 600. Nisso foram mais de 2 anos eu jogando dinheiro na conta e não olhava saldo. Toda segunda-feira eu depositava. Quando foi com 17 anos, mais ou menos, eu percebi que ali já estava saturado, já estava desencantado com aquele processo. Comecei a vender prata e bijuterias. Vendendo prata e bijuteria, como eu conhecia do produto, eu vendia coisas boas e também dava assistência. Quando quebrava, eu consertava, eu mantinha sempre polido e tal, até para incentivar o cliente. Só que quem tem uma boa peça de prata ou de ouro, ele não troca facilmente, né? Eu estou com um corrente aqui no meu pescoço, por exemplo, que eu tinha 17 anos quando eu adquiri. Eu tenho 55, é a mesma correntinha, só a medalha que é nova, que deve ter uns 20 anos. Nova. Nova. Resultado, eu percebi que era um segmento complicado, que eu teria que estar buscando sempre mais clientes, o tempo todo buscando cliente, porque a peça, por ser de qualidade, ela não ia quebrar fácil, nem ia tirar o seu brilho, a sua cor natural. Sim. E aí, com 18 anos, mais ou menos, eu resolvi que eu ia vender roupa. Até porque, como eu trabalhava, e eu gostava de me vestir direitinho, né? E havia alguns elogios na forma como me vestia. E eu lembro que uma amiga minha namorava com um caminhoneiro. Eu compartilhei com ela esse meu desejo de vender roupa. Ela falou, fale com o fulano de tal, que ele te dá uma carona. Não, vou falar com o fulano de tal, se ele te dá uma carona de caminhão com ele. Nisso, eu simplesmente encarei o desafio e fui para São Paulo de caminhão. Só que o camarada tinha um caminhão muito bonitinho na aparência, mas era um caminhão muito antigo. Sim. Nessa ida que estava previsto para 2 dias de viagem, chegamos em quase 10 dias. O caminhão quebrou várias vezes na estrada. Foi uma luta, um sofrimento. Dormindo no caminhão, parando para consertar. E chegando em São Paulo, 2 surpresas desafiadoras. A primeira é porque ele tinha a vida dele para arrumar. Simplesmente, ele aqui é São Paulo. E aí? Ele, rapaz, eu tenho que cuidar da minha vida, se vire. Como é que um caipira nunca saiu de Ilhéus, em São Paulo? Enfim, no primeiro momento eu saí para ir no banco. Eu lembro que eu tinha conta do Bradesco e hoje não tinha, eu não lembro se tinha cartão de crédito, nem de cartão de crédito tinha, era só o cheque mesmo e você podia sacar um dia da boca do caixa.
Eu lembro que para ir no banco, eu entrei em um banco grande que tinha duas saídas. Eu entrei por uma e saí pela outra. Me perdi em São Paulo logo de cara. E aí, como é que faz? Não tinha celular naquela época. A sorte é que eu observei uma torre e uns pombos que voaram quando eu cheguei. E eu fiquei, acho que quase uma hora perdido em São Paulo. Até que eu parei, respirei e me norteei por aquela torre e consegui chegar ao local onde ele estava. Enfim, para que eu pudesse fazer as minhas primeiras compras, eu peguei a revista. Na verdade, meu estilo de roupa que eu queria vender na época era roupa de surf. Sim. Até porque eu tinha um irmão surfista e muitos amigos jovens, filhos de vizinhos, enfim, que era o meu público-alvo naquele momento. Só que, naquele tempo, havia umas revistas cujo tema era surf, era fluir e hardcore. Essas revistas, elas tinham nas suas matérias as marcas principais, os atletas principais e os eventos que mais aconteciam no Brasil e no mundo. Eu tinha o hábito de ler aquela revista e gostava muito do estilo. Então, imaginei, vou ter uma loja tropical, bem jovem e tal. E sonhei com essa ideia de ter a loja. Mas, por enquanto, seria a sacola o meu norte inicial. Quando cheguei em São Paulo, que eu peguei as fichas que eu levei, que antigamente era o orelhão, não tinha celular, anotei uma cartelinha de ficha. Isso. Eu anotei o nome das marcas que me interessavam na época, era Fico, Bananas, Plankton, enfim, Quicksilver, que já era uma marca antiga, que eu peguei a ficha, que eu liguei para essas marcas. Primeira coisa, de onde você é, tem que ver se sua praça não está fechada, inscrição, CGC e foto da loja. Ou seja, ele só vendia para lojista que tivesse todo em dias, né? E, sobretudo, tinha que ver se a praça não tinha um cliente exclusivo, alguém que já vendia aquela marca e ele não ia abrir para outro cliente. Eu simplesmente agradeci e fiquei sem noção, sem saber o que fazer. E aí, o que eu vou fazer? Alguma coisa? Comprei. Aí, resultado, falando com o rapaz que me deu a carona, ele me orientou a procurar um chapa. Chapa, na verdade, ele que me orientou, ele que conseguiu essa pessoa. Chapa eram rapazes, homens, que guiavam os caminhoneiros na entrega das suas cargas. Muitos caminhoneiros não conhecem São Paulo, então ele fica na entrada da cidade, entra no caminhão, direciona o cara para a carga e ainda ajuda a descarregar o produto. Eu paguei a diária desse chapa para justamente me orientar os locais onde eu encontrar roupa para eu comprar. Com 18 anos isso. 18 anos. Eu vou voltar um pouco antes para contar um fato interessante. Quando eu acumulei esse recurso de 15 anos até 17 para 18 anos, gente, quando eu fui ver o saldo, eu não acreditei. Porque a inflação era bastante alta naquele tempo. E quando eu vi o saldo, eu falei, o banco se enganou comigo. O banco botou dinheiro na minha conta que eu não tinha. Fiquei assustado. O que eu faço? Devolver. Aí eu fui, a pessoa que atendia, o gerente, a pessoa, não lembro exatamente, e passei essa informação para ele. Aí ele perguntou, pediu um extrato completo e tal, e eu expliquei para ele, né, como eu fazia a movimentação. Ele verificou que, de fato, o saldo era meu, e eu tinha o equivalente na época para comprar um carrinho velho, né, sei lá, 20 mil reais. Para um menino de 18 anos, naquele tempo, era muito dinheiro. Foi o dinheiro que deu início à minha atividade profissional, justamente quando eu fiz essa viagem. Até porque em São Paulo ninguém me daria crédito. Sim. Né? Mas me surpreendi, eu consegui uma distribuidora lá que a dona simpatizou comigo e de primeira eu paguei uma parte à vista e outra parte ela me deu crédito. Quem não simpatiza com você? Rapaz. Impossível. Impossível. Então, Salatiel, o interessante é que apesar de não ter comprado as marcas que eu queria, eu comprei marcas alternativas. Eu lembro que tinha uma tal de Coluche, a Matuana, uma marca bem esquisita, o nome, mas que na época foi o meu início. Só que assim, as pessoas às quais eu imaginei que iria atender, elas queriam as marcas que eu me propus a comprar. Só que com isso, eu frustrei essas pessoas. Não tive elas como cliente. Sim. Aí eu tive o quê? Que me reinventar, buscar pessoas outras, né, para que eu pudesse dar início ao meu trabalho. Tinha uma bicicleta com a Calói 10, botei a mochila nas costas, fui para o Outeiro de São Sebastião, né, um bairro aqui do centro, que eu tenho amigos por lá, foi um local que, graças a Deus, abri muitos clientes lá em cima, malhado, conquista, e aí começou. Nesse percurso, né,
Primeiro que você já começa aqui nos dando um insight, uma aula de economia. Porque não é tão fácil um jovem, né, dizer 15, 16, 17 anos, primeiro já não é tão fácil inserir no mercado. Já não é tão fácil ter esse senso de responsabilidade e saber o que quer. Então, quando você pede a um cliente do seu pai para conseguir uma vaga de trabalho na empresa dele, você tinha 10 anos. Então, você amadureceu muito, muito cedo. Eu costumo dizer que eu nunca fui criança, porque meu pai passou muita dificuldade fazendo a nossa casa, a construção da nossa casa. Quando meu pai estava construindo a casa, fazendo o telhado, 2 homens caíram do telhado. E com isso, não tinha carteira assinada, ele teve que custear a nossa família e mais a desses 2 homens que caíram do telhado. Nisso, meu pai ficou muito apertado, não tinha talvez o crédito bancário, foi para a agiota e ficou endividado. Então, eu tive um momento da minha vida que eu fiquei muito sofrido com meu pai, sofrendo Sim. com aquele problema. E aquilo me amadureceu bastante. Então, a minha motivação de trabalhar também foi para ajudar meu pai a se livrar desses débitos. Eu não ajudei ele a pagar o débito, mas ajudei a comprar uma geladeira. Comprei o telefone, na época era plano de expansão Tele Bahia, consegui comprar. Comprei o som da casa, comprei mesa, enfim. Ajudei ele de uma outra forma. De forma indireta. Mas... com necessidade que a cada tinha. Eu consegui, ao lado de onde eu trabalhava, tinha o crediário Cometa na época, uma loja de imóveis. O gerente era meu cliente e ele abriu uma conta, não em meu nome, mas no nome da minha mãe, e ali eu comprava e fazia os pagamentos. Da dor, fez um grande... Do limão à limonada. Do limão, uma limonada. Aí voltando, tá falando, né? Então, um jovem hoje que amadureceu cedo, né? Como você não teve infância, né? Praticamente já pulou alguns degraus. Você enfrentou dificuldades além dessas, né? Além dessas, por conta, sei lá. Você resolve investir. Hoje já é difícil para um empreendedor para empreender. Por mais que nós temos aí o avanço tecnológico, nós temos aí toda a inovação com inteligência artificial, acessibilidade de acesso mais fácil aos meios de comunicação, a internet está aí, né? Praticamente de graça para todo mundo. Você não tinha, você decidiu ir para São Paulo, né? Primeiro, fez uma poupança, decidiu ir para São Paulo, foi de carona. A primeira vez que eu fui para São Paulo também foi de carona numa carreta também. Bem interessante, estava lembrando sobre isso. Chega lá, você usa a ficha. A princípio, portas se fecharam, mas você não desiste. E aí você volta. Essa dificuldade que, além da questão familiar, no sentido de ter que estudar de manhã, trabalhar à tarde, vender geladinho no final de semana, buscar o seu caminho. Hoje, você encontrou dificuldade por conta da cor da pele, por conta de mais alguma coisa nesse caminho ainda, antes de você ser o céu que a gente conhece hoje? Salatiel, a vida toda, o negro, ele tem dificuldade. Agora, uma coisa que eu sempre tive, graças a Deus, uma convicção de que eu era uma pessoa especial, porque a minha mãe falava isso. Entendeu? Então, assim, vocês que são pais, afirmem com seus filhos, né, quem eles são. Porque se alguém falar alguma coisa que seja uma inverdade, eles não vão acreditar. Então, minha mãe sempre me elogiava, sempre falava as palavras de afirmação, mesmo não tendo... Minha mãe era analfabeta. E eu sempre acreditei no que ela falou. Eu lembro que esse patrão que eu tive, ele me chamava de burro, porque eu era canhoto e eu varria o espaço com a mão canhota. Ele queria que eu varresse como direita. Eu não sei fazer nada com a mão direita. Sim. Só que detalhes bobos. Sim. E assim, só que eu não acreditava que eu não sou burro. Minha mãe falou que eu sou inteligente. Eu sou inteligente. Olha a importância. Então, assim, diga para seu filho quem ele é. Porque se alguém falar o contrário, ele não vai acreditar e não vai ser amaldiçoado por qualquer pessoa, né? Então, tive dificuldades com esse patrão. Tive também uma professora que me perseguiu, né? Na época, ela era racista naturalmente, ela teve problema na escola com outros alunos. E, enfim, minha mãe me tirou da escola com 8 anos de idade na época, por conta dessa atitude. Ela me bateu, na verdade, ela me deu palmada quando já não era permitido naquela época, né? Sim. Mas, assim, graças a Deus, eu nunca tive problema com a minha cor, muito pelo contrário. Se eu tivesse que escolher, eu escolheria ser negro. Eu adoro a cor que Deus me deu. Sim. Não tenho um problema, não gosto de falar muito em público. Sim. E nem de entrevista. Sim. Mas me chamou, eu faço. Eu não posso negar aquilo que me propõe a fazer. Mas eu não tenho nenhum problema de ser negro. Tive várias dificuldades.
Eu tive em alguns lugares, em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro tem um prédio que vende só em atacado, era um prédio de 10, 12 andares, Copacabana. Eu já entrei em lugares que as pessoas temeram a minha presença, de ficar apreensivo, achando que era um assaltante. Agora, por quê? Porque, infelizmente, um bom número de pessoas marginais são da nossa cor. Não porque querem. Temos até um campeão de Fórmula 1, que é negro. Sim. Então, assim, está mudando. Lewis Hamilton. Está mudando essa realidade. Mas, há pouco tempo, só se via jogador de futebol, velocista ou empresário, enfim. Hoje, graças a Deus, até no mundo intelectual, você já vê negros bem-sucedidos. Mas foi muito difícil a minha geração. Mas hoje eu percebo que as coisas têm melhorado, apesar de ter muita gente racista que não se revela porque é crime, né? Sim. Mas, infelizmente, existe. A gente percebe no olhar, né? No olhar. Percebe no olhar, a gente percebe no trato, no sorriso. No puxar da bolsa. Né? Hoje mesmo eu estive em um ambiente e que eu percebi uma atitude racista. Mas, graças a Deus, o problema é da pessoa que é racista, não é meu. O problema é dela. Nesse momento vale muito o conselho de mamãe quando você... com certeza. Era capaz. Com certeza, até morrer. Ainda hoje, vou pular só uma etapa aqui, né? Volto daqui a pouco, ainda tem, né, um céu que tem muita coisa para contar. Ainda hoje, em alguns momentos, você ainda lembra do conselho de mamãe, diz assim, não sou isso porque mamãe dizia que eu não... Com certeza. A minha mãe é inesquecível. Minha mãe foi a pessoa mais importante que eu conheci na minha vida, né? Tenho meu pai, que é uma pessoa maravilhosa, tinha minha família, minha esposa, meus filhos. Mas minha mãe, sem dúvida, é uma pessoa tão incrível que minha esposa chamava ela de manhinha. Ela, quando minha mãe morreu, ela chorou mais do que eu. Minha mãe morreu, porque a mãe dela nessa época morava no Rio de Janeiro, e o período que ela conheceu minha mãe foi uma mãe para ela. Então, minha mãe tinha vários filhos. Ela criou vários filhos de vizinhas que trabalhavam, cuidava de dar banho, de aprontar para quando a mãe chegasse, ir para sua casa, sem ganhar nada, por amor, entendeu? Então, as pessoas de antigamente só pensavam em comer. Lá em casa era um saco de farinha, para 15 dias, um saco de farinha. Jabá, aquela farofada da tarde, com a turma toda. Enfim, minha mãe era uma pessoa acolhedora, extrema, e é inesquecível. Perfeito. Aí você foi para São Paulo, né? Primeiro momento desafiador, porque já foi de carreta, de caminhão quebrava, chegou lá, portas se fecharam, você continuou lá, no sentido de buscar, né, trazer algo, volta, consegue numa bicicleta, com uma mochila nas costas e faz as vendas. Em que ponto você percebeu que estava empreendendo e que aquilo realmente era o que você queria seguir? Teve um ponto... Normalmente, às vezes, tem um ponto, isso aqui. Na verdade, era uma viagem muito... Depois do caminhão, eu fui ao Rio de Janeiro, porque o estilo surf, o Rio tem mais essa cara tropical, de praia e tal. E aí eu tenho um primo que veio passar férias aqui. E ele falou que lá tinha justamente em Copacabana esse lugar que vendia roupas em atacado. E aí eu fui com ele para o Rio de Janeiro. Só que chegando lá, ele estava de férias, foi trabalhar. Outro desafio. Ele me chamou na empolgação, talvez ele não acreditasse que fosse tão maluco de encarar e topar aí. Sim. Só que não tinha ninguém para andar comigo no Rio. Aí tinha uma prima minha, que tinha uma filha de 13 anos, Núbia, e Núbia falou, Núbia vai com você, ela é de menor, mas ela conhece tudo aqui. Eu peguei uma criança de 13 anos e rodei o Rio de Janeiro, só para ela me nortear em algumas situações, mas eu responsável por ela. Então, Núbia foi um anjo na minha vida que ela me encorajou, porque assim, medo nunca tive medo, nunca fui covarde, graças a Deus. Medo, assim, um medo comedido, mas o medo que paralisa, esse eu nunca tive. Você já nasceu, você é cristão? Isso. Né? Já nasceu lá cristão? Ou em que momento? Que bom que você fez essa pergunta, que eu queria encaixar isso, mas não estava vendo em que momento. Na verdade, eu sempre tive fé em Deus. Sim. Eu fui de uma religião em que Jesus Cristo não era o centro. Sim. E, mesmo assim, eu sempre tive fé em Deus. Eu tenho vários escritos da minha juventude, fé, vida, Deus, amor. Então, assim, eu escrevia nas minhas coisas tudo isso aqui. Fé, eu sempre acreditei em Deus, primeiramente, e na porção de Deus que habita em mim. Sim. Que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, então todo ser humano tem o potencial de Deus dentro de si. Então, quem limita você é você. Ninguém pode te limitar. Então, eu sempre acreditei nisso. Só do que você falou, quem é que lembra aquela história que... acho que o SBT, Silvio Santos vendia o Baú da Felicidade.
Sim. Eram uns carnezinhos que a pessoa pagava, não sei se era... Eu não lembro, se era um carnê do baú, minha mãe comprava isso. E na capa do carnê tinha sempre uma figura. Ganha sua casa própria, um carro novo, não sei o que lá. Eu lembro que minha mãe comprou um carnê que tinha uma imagem de uma casa e um carro vermelho. Aí eu guardei aquilo quando eu era criança, não sei com que idade, 5, 6. Eu guardei aquilo e eu vou ter uma casa. Ia ser uma casa meio no alto, assim, e o carro vermelho. Aqui, guardei aquilo. Hoje falam, né, mapa mental, essas coisas todas dos coaches aí da vida. Mas eu guardei aquilo como esperança de um dia ter uma casa no alto e um carro vermelho. Se perdeu essa imagem, esse papel, não sei onde está. Mas, belo dia, eu troquei de carro, um Cadete vermelho Breton, que é um tipo um vinho. E a minha casa é de esquina, eu tenho 2 garagens. E eu coloquei justamente na parte da frente para lavar o carro. Aí me veio aquela imagem, a casa branca no alto e o carro vermelho. Aquilo me emocionou, porque realmente eu tinha 5, 6 anos de idade, não lembro, mas Deus me permitiu realizar aquele sonho. Eu sempre fui sonhador. Eu lembro que quando eu vendia roupa, eu falava que eu tinha uma loja chamada Céu Modas. Até porque essa era a forma como me conheciam, meu período de infância. Eu lembro que tinha algumas pessoas que mangavam de mim, porque demorou 5 anos do início até eu abrir a loja. E aí, Céu Modas, vai sair com a loja nas costas, Céu Moda ambulante. Muitos faziam como chacota, mas para mim não me afetava, porque eu sabia aonde eu queria. Me impulsionava, graças a Deus. Essas coisas me estimulam. Muitos são desestimulados, mas eu não. Isso é combustível para mim. E aí, a sacola funcionava bonito. Eles não sabiam, mas estava me motivando a realizar o meu sonho. Então, é tão bom quando a gente entende, conversa com pessoas que têm um foco. Eu tô vendo Fernanda tá ali atrás das câmeras, trabalha com a gente. Ela tá rindo, ela tá sorrindo, né? E depois, em off... Aliás, eu vou falar aqui, eu posso até falar aqui agora. Uma vez eu tive com Fernanda, não sei se você lembra, a gente foi lá na Associação Comercial e Industrial, tivemos na sua loja primeiro. Sim. E depois que ela saiu, ela falou assim, Satiel, eu me sinto tão bem lá, numa loja com a maioria negra. Cara, eu parei assim, eu disse, não sei se eu já te falei sobre isso. Ela tá ali, e ela tá ali sorrindo, ela tá ali encantada com todo esse papo. Porque faz parte de imagina que você decidiu, com 5 anos, você viu um carnê, dali você sonhou, o caminho Deus traçou, né, com fé, isso. E um dia você realizou. Não foi fácil, imagino que não foi fácil, imagino que ainda não é fácil, porque cada dia mais é desafiador, e vamos falar sobre isso. Mas um céu que sempre teve Deus como centro. Mas em que momento você decide assim, não, agora eu vou seguir uma religião, por quê? Né, que você falou que tinha uma religião onde Deus não era o centro, algo do tipo. Na verdade, eu aprendi com minha avó e minha mãe, que eram bastante religiosas. E nós tínhamos deuses que não era o único Deus. Sim. Né? Não critico pessoas que têm esse olhar, apenas eu entendi, lendo a palavra de Deus, que só o único Deus, e o único mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. É assim que eu creio também. Então, meu querido, quando eu conheci a palavra de Deus, eu vi que eu estava equivocado. E eu costumo dizer que eu era o maior dos pecadores, porque eu negava o melhor de Deus. Que Jesus Cristo é o melhor de Deus. Sim. Ele mandou para nós. Quando eu me direcionava a minha fé para outro que não era Cristo, eu estava negando a Jesus Cristo. É assim que eu vejo hoje aquilo que eu fazia. Então, eu sempre fui religioso, ligado à fé, sempre fui temente a Deus. Eu lembro que minha esposa, que era minha namorada, ela era desviada do evangelho. E ela falava, você teme a Deus, você é temente a Deus. E obediente aos seus pais. Porque mesmo homem, independente, eu tudo falava com minha mãe que eu ia fazer. Consultava a minha mãe. Então, ela admirava aquele gesto que eu fazia, né? Você já era, quando você decidiu-se a frequentar uma igreja, onde uma religião, né, com Deus sendo o centro dela, você já tinha uma loja, você já era... Olha que mistério. Eu estava em Salvador comprando uma coleção, uma marca que eu... Fazendo coleção de uma das marcas. Porque assim, você compra a coleção... Tipo assim, agora em maio eu comprei a coleção da Docus de verão. E estou recebendo a partir de agora, de julho. Eu estava em São Salvador comprando uma coleção e lá tinha uma pessoa que não era evangélica e eu tinha justamente adquirido um imóvel no centro da cidade e inaugurado uma loja. E na conversa, como o cara falou, a quem você atribui isso? Eu, a Deus. Aí uma voz em mim, assim,
e por que você não honra esse Deus? Foi uma coisa que ficou mexendo comigo, assim, a pessoa que não era cristã, só que Deus usou aquela pessoa para me despertar algo em mim. Eu estava indo para a igreja, Legal. porque minha esposa, ela voltou para o evangelho, que era minha namorada na época, e eu só frequentava com ela, mas tinha aquela guerra por conta justamente daquilo que eu vivenciei a vida toda, da minha experiência de fé, mesmo equivocada. Aí fui lendo a palavra, fui lendo, e Deus foi me descortinando tudo aquilo que eu precisava ver. E aí, a partir daquela viagem que eu fiz, eu já voltei decidido que eu ia me entregar a Jesus, que de fato era Ele o autor da minha fé, e através dele é que eu tinha tudo na minha vida, porque Ele é tudo, na verdade, né? Sem Ele, nada podemos fazer. Perfeito. Com Ele, somos mais que vencedores. Eu fiz essa pergunta sobre a questão da fé e sobre a questão do tempo de decisão, porque uma coisa, a gente começou falando sobre a questão do desafio de um homem negro, e Céu é um dos homens realmente mais influentes aqui da cidade, isso é fato. Céu não é só apenas um empresário, né? Hoje ele é presidente da Associação Comercial e Industrial de Ilhéus, tem acessos às maiores autoridades da região, né? Isso é honroso, e cristão. Então, você encontra desafios agora, pegando já essas duas partes, de ser um homem negro, né? E feliz por isso, por ser negro, né? Um homem de influência e ser cristão. Existem alguns ambientes que podem surgir uma ou outra proposta que não condiga com a fé, e alguns outros também com a questão do racismo estrutural, que de fato existe ainda, né? Como é que você lida hoje, né, sendo esse exemplo, enfrentando esses desafios? Olha, Salatiel, o desafio ele é grandioso e não para nunca. Agora você falou de propostas. Olha, louva a Deus. Eu não sei se é a minha postura, mas não há propostas para mim, graças a Deus. Eu já caminhei na política. Foi secretário? Fui secretário. Um ambiente que falam muitas coisas. Graças a Deus eu cumpri o meu papel lá. E, pelo contrário, eu era chamado de pastor, porque eu lembro que nas reuniões de secretário eu pedia licença ao prefeito se eu podia fazer uma oração. Ele sempre permitiu. E eu orava nas reuniões. Na secretaria, toda segunda-feira, fazíamos um culto pela manhã. E, graças a Deus, teve 2 conversões, porque o meu gerente era um pastor Júlio, meu amigo e irmão. Sim. Então, Júlio, ele era pastor, e segunda-feira nós orávamos e líamos a palavra. E aí, devido à nossa postura, as pessoas confiavam na gente, terminavam compartilhando experiência, outra. Sempre que era possível, a gente ajudava. Então, graças a Deus, a gente influenciou muitas vidas. E graças a Deus, eu creio que a missão para a qual Deus permitiu que eu passasse por ali foi cumprida. E não houve propostas indecorosas, a não ser de pessoas, sim, querendo, de alguma forma, vantagens. E só que eu fingia que não via, eu levava... Sempre assim, na verdade, falam dos políticos, mas muitas pessoas são as primeiras a tentar fazer propostas, né, inadequadas. Mas aí você finge que você não entende, você passa despercebido e aí ele fica constrangido porque você, né, trata com respeito, com carinho, com amor, mas não dá vazão àquilo que de fato não tem nada a ver com a sua realidade. Já pensou em seguir um cargo legislativo, no executivo? Meu querido, até hoje eu sou convidado e seduzido e tal, mas graças a Deus eu não me vejo motivado por isso. Eu já ajudei muita gente, graças a Deus. Sou muito respeitado, como você falou. Sim. Eu lembro que a esposa do nosso saudoso irmão Lázaro foi candidata a deputada estadual. Eu não queria mais estar na política ajudando ninguém. Ela, por ser uma pessoa da minha família, Lázaro como irmão, então ela é minha cunhada de coração. Tanto é que meu filho vai estar de férias e vai passar um dia lá na casa dela. Então, essa relação a gente continua mantendo. Lázaro morreu, mas passei uns dias com minha esposa e o meu filho mais novo na casa de Vânia. E ela já veio aqui também as 2 vezes e depois o Lázaro faleceu. Então, a relação continua, né? E eu quero ajudar a influenciar as filhas de Lázaro no caminho de Deus. Como havia um acordo nosso nesse sentido. Eu lembro que no Venovar, no último, ele falou que eu era a pessoa que tinha autoridade para influenciar na criação das filhas dele. E foi como, para mim, um recado de Deus, ele falando para mim. Então, eu me sinto nessa obrigação, sim, de alguma forma, de estar perto delas e influenciá-las, né, no caminho de Deus. Eu sempre perdoe que eu viajei na pergunta, eu terminei que eu falei. A questão se você não tinha algum interesse na legislativa, não, no executivo? Eu não tenho. Eu sei que quando Vânia foi candidata, mesmo sem dinheiro, e contra tudo e contra todos, eu consegui quase 600 votos para ela aqui. Eu lembro que eu achei que foi irrisório, foi
muito pouco. Um amigo meu que é político falou, rapaz, foi voto demais para uma pessoa que não comprou voto e que não era conhecida. Foi a sua influência que conseguiu 590 votos para uma pessoa que ninguém conhecia. Então, segundo essa pessoa, era muito voto. Para mim, eu não sei medir isso, eu achei pouco. Não tenho intenção, não falo com soberba, só se Deus falar comigo de verdade. Como eu entendo que a minha vida não é minha, é de Deus, se Deus falar comigo com clareza, eu tenho coragem de encarar, mas eu peço a Ele que me livre, não por orgulho. Eu votaria em você. Mas é porque realmente eu não tenho... Deixa declarado aqui que eu voto. Eu não me vejo vocacionado para a política. Você falar em vocação, qual é a sua, hoje, né? 50 aí? 55, né? Aonde? Um ancião. Com essa pele, com esse olhar de 40 ainda. Você tá mais bem cuidado do que eu. Que nada, sério. Eu não vou dizer minha idade, não, mas eu tenho cuidado de ser filho dele. Brincadeira. Mas assim, qual é a sua vocação hoje, né? Vamos falar um pouco disso. Você para hoje e reflete assim, 55. Olha, eu hoje estou à frente da ACI, né? Associação Comercial Industrial de Ilhéus. É um desafio grande, é uma instituição muito ampla em suas ações e eu tenho um trabalho bastante intenso. Eu não sabia que dava tanto trabalho, mas estou feliz e satisfeito. Sou voluntário, não ganho nada, muito pelo contrário. Eu participo de eventos, viajo do meu bolso para representar a entidade. Então, para mim, isso, de alguma forma, é uma contribuição, né, para o comércio, de onde eu tiro meu sustento e realizei os meus sonhos. Mas, assim, fora isso, dentro da minha igreja, nós temos várias ações sociais. Sim. E que eu sou atuante. E tem um projeto pessoal que eu vou compartilhar com você também. Já compartilhei, se eu não me engano. Sim. Que é trabalhar com jovens e adolescentes. Na verdade, adolescentes, jovens não. A princípio, adolescente, porque a ideia é pegar jovens de áreas, digamos assim, de risco, ambientes onde a droga é predominante, e você cercar esse jovem para que ele não tenha acesso, não chegue ao ambiente das drogas, entendeu? Um projeto educativo, um projeto de motivacional, enfim. Uma hora com o tempo a gente conversa sobre isso, porque é algo muito embrionário, não quero estar falando daquilo que não está tão formatado. Mas eu tenho, sim, um desejo, depois da associação comercial, que estou muito meu tempo, eu me dedicar a esse projeto, que inclusive era para acontecer a partir desse ano. Mas como eu tenho alguns desafios na entidade que eu preciso estar resolvendo, tem também a questão do pós-pandemia, que o comércio está começando a reagir do ano passado para cá, porque foram 2 anos ainda patinando em função da pandemia. Sim. E aí eu tive que ser prudente. Até o próprio Fim do Verão, que é um evento que a gente desenvolve há 19 anos. Quer dizer, foram 19 anos acontecendo, desde 2020, que nós fizemos 2020, 21, 22... Sente falta dele. Não. Então, e por conta disso, eu estou com os pés no chão, estruturando para a gente poder voltar o Vem Louvar e eu poder formatar esse projeto aí, com fé em Deus, a gente vai ajudar muita gente. Tanto o Vem Louvar, Verão, quanto ao outro projeto que você havia comentado comigo, você sabe que a gente é parceiro nisso, né? Sei disso. Você sabe que pode contar tanto com o Salatiel quanto a TITV, né? À disposição em o nosso clube de negócio. Amém. Eu falei sobre vocação porque, assim, me parece, deixa muito claro um céu que está aqui como ponte abençoadora. Entre, tanto dentro da política, quanto no comércio, quanto na vida pessoal, quando você fala das filhas de Lázaro. E eu percebi, quando você fala sobre a questão de entender uma responsabilidade, quando Lázaro falou para ti, né, sobre continuar cuidando, né, da família, dos filhos. E você tem falar em filhos, você tem um orgulho, assim, que você tem 2 filhos que são exemplos, né? Você pode falar sobre eles pra gente? Tem um que toca sax. Isso. Pode falar, eu não vou falar, não, deixa ele falar. Na verdade, eu tenho 2 filhos, né? Na verdade, eu sou um camarada que, como eu falei, eu não tive infância. Então, eu pensava que dentro do meu projeto de vida, com 15 anos, eu ia me casar. Sim. Eu pensava, só que não tinha nem namorada, nem sonhava nisso. Casado há quanto tempo? Há 22 anos. Massa, sim, continue. Então, assim, só que quando eu era criança, eu falei que eu ia trabalhar cedo, que com 15 anos ia casar. A minha primeira paixão foi frustrada, graças a Deus, livramento de Deus. E sou casado de 22 anos, tenho 2 rapazes, Paulo e Silas. Paulinho já trabalha comigo na loja há mais ou menos um ano e pouco. A gente está começando a assumir a loja do Calçadão, a loja do final do Calçadão, ali próximo ao Bradesco. Sim. Ele, graças a Deus, são dedicados à obra de Deus. Paulinho é um dos líderes da juventude da igreja, são 3 líderes, 4 líderes, ele é um dos líderes. Ele toca violão e guitarra em 2 bandas da igreja e também trabalha na sonorização da igreja, né? Sim. Dia está escalado para tocar, dia para poder ligar o som e manter tudo funcionando para poder
conduzir o culto. E o Silas, o mais novo, ele é saxofonista e agora também invocou de tocar guitarra. Eu estava até conversando com ele para poder ele focar em uma coisa só. Mas é da idade... Está quantos anos? 15. 15 anos. Desde 9 anos que ele pediu um sax. E eu não entendi por quê, porque não tem histórico na nossa família de músico, a não ser violão, porque Paulinho fez aula de violão, como ele também fez na infância. Eu sempre coloquei para fazer atividade física e uma aula de violão, que eu achei que o instrumento seria importante para a formação deles. Né? Então eu incentivei. A princípio o Paulinho não queria, foi meio que impulsionado, meio que forçado. Hoje ele ama o instrumento. Eu fico feliz quando ele chega da faculdade, às vezes à noite, ou até mesmo na hora do almoço, pega o violão e vai ficar louvando ali. Eu fico tão glorificando a Deus, porque é algo dele. Ele tem prazer em louvar a Deus. Né? E para mim é um sonho realizado, porque eu sempre dediquei a minha vida primeiramente para Deus, para minha família, e falando de Deus constantemente, ensinando, orientando, cobrando, e a gente vê nossos filhos caminhando por si só, né? Já com a sua identidade. Ele tem identidade, ele não é filho de céu, ele é Paulinho, né? Que as pessoas respeitam, convidam para tocar nas igrejas, e enfim, é uma alegria muito grande. Me explica melhor, ele não é filho de céu, ele é Paulinho... Não, porque assim, tem aquela coisa assim, é o filho de céu. Ele tem, existe um ministério chamado Radical. Sim. Eu fiz o Radical e nunca trabalhei. Paulinho já trabalhou umas 30 vezes. Sim. Então, Paulinho, ele é respeitado, já passou por tudo no Radical. Eu até nem lembro de tudo mais, que eu fiz uma vez e não fiz mais. E ele é muito respeitado por todos do Radical. Está seguindo o caminho do pai, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Então, menino sério, focado, dedicado, enfim... Eu sou babão e sou exagerado, mas fazer o quê, né? Eu falo isso porque eu vejo o Céu, quando ele fala dos filhos, ele fica... Da família, né? Da esposa também, é emocionado. Você tem esse lado familiar muito grande, né? Eu tô citando toda essa parte dos desafios, do empreendedorismo, da família, um homem que é respeitado, um homem que é presidente de uma associação que é de extrema importância na nossa região, e você consegue alinhar ser pai, esposo, empresário, presidente de associação, né, cuidar de projetos sociais, cristão. Como você consegue administrar esse tempo todo assim, né? Me explica melhor. A vantagem é que nas questões da igreja, minha esposa também então isso já facilita quem está junto. Em relação à associação, é um horário mais comercial. E graças a Deus eu tenho uma equipe, eu tenho uma retaguarda muito boa, meus irmãos, né? Minha irmã, meus irmãos estão à frente da loja. Hoje meu filho Paulinho, mais velho, também já está na loja. Isso me deu tranquilidade. Então, assim, eu era muito apegado à loja. Hoje eu não sou mais. Eu estou aqui agora, eu estava em uma negociação de uma loja, então tem dia que eu nem vou na loja. Que legal. Graças a Deus. Você conseguiu fazer gestão. E hoje estou livre. Tanto profissional, empresarial, quanto familiar. Pela misericórdia de Deus, porque eu não sei como eu consegui, porque eu sei que eu não sou capaz, mas pela misericórdia de Deus. Peraí, deixa eu ver. Agora me permita puxar a orelha dele. Olha eu querendo me ousar. O que é que manhã dizia pra você quando você era mais novo? É verdade, eu era inteligente. Então a capacidade tá aí, entendeu? Manhã falava isso desde cedo. Um menino que com 10 anos pediu um emprego, um menino com 18 anos já tinha um valor na conta e foi para São Paulo. Já não mais um menino, já um rapaz, né? E daí ficou dessa parte da juventude ouvindo das pessoas que estavam carregando uma loja em cima de uma bicicleta. E hoje você... Não, Céu. Por isso que eu te admiro. Eu te admiro demais, é um exemplo pra gente. Que bom, fico feliz. Fico até sem graça com seus elogios, mas agradeço pela... Mas de fato, a gente pode observar, desde o começo da nossa gravação, desse bate-papo aqui, o quanto ele tem, realmente ele é uma inspiração. E de fato é. Porque assim, Céu, por exemplo, eu tenho um filho, né, com 12 anos, né, e lógico que a gente acaba, nossos filhos não passam pelas mesmas dificuldades que nós passamos. Mas assim, olha, meu filho com 12 anos hoje não passou, sei lá, 10% do que você passou com 10. Com certeza. Entendeu? Então, para você chegar hoje e ser um exemplo, não só para mim, mas para uma sociedade, você tem um caminho muito, muito grande e desafiador que continua existindo. Com certeza. Então, é um exemplo. Porque quantas pessoas desistiram no começo? Quantos pais desistiram dos seus filhos, né? Quantas pessoas desistiram porque ouviu, passou por um ato de racismo,
né? Quantas pessoas desistiram porque ouviram do seu patrão e de forma muito errada, deixar bem claro, ou de qualquer outra pessoa que ela era burra. E você ouviu porque você é canhoto. E você não desistiu. Quantas pessoas se inspiram na sua história hoje e dizem assim, e vão continuar se inspirando, assistindo disso e dizer assim, cara, ele não desistiu, eu não vou desistir. Você literalmente saiu da 2 de julho para o céu. E pode não dizer para o céu. Com fé em Deus para o céu um dia. Mas você já traz para a gente uma perspectiva, a partir da sua história, de possibilidades gigantes, literalmente, ir para um céu do empreendedorismo, de gestão, porque você é um exemplo para a gente. Né? E aí você consegue chegar aos 55 anos com diversas atividades e conseguir equilibrar esses pratos sem deixar cair. O que não é fácil em um mundo como hoje. Né? Manter os filhos no caminho do Senhor, mantendo-se honesto, mantendo sendo exemplo como empresário, como presidente, como uma pessoa influente. Não tem como não admirar. Eu não sei nem qual é a próxima pergunta que eu vou fazer. Tem algum comentário? Só, eu faço outra pergunta. Rapidinho. Você falou em relação a isso que você estava falando, teve um ponto que eu ia falar, Jesus, estou aqui, eu terminei fugindo. Durante o período em que eu vacilei, você falando, eu ia falar de uma coisa interessante, mas aí eu distraí, terminei esquecendo. Tão mal. Mas, enfim, graças a Deus... com tudo isso, teve um período em que as pessoas não entenderam, porque com 22 anos eu comprei uma casa, a casa que meu pai mora atualmente. Com 23 eu comprei um carro novo. E aí, até um tio meu, ouvindo da rua, dizendo que eu estava mexendo com drogas. Então o negão, comprando alguma coisa, estava roubando, estava fazendo coisa errada. Eu lembro que ele falou com minha mãe, cuidado desse menino, viu? Aparecendo com um monte de coisa, daqui a pouco tá aprendendo aí. Quer dizer, minha mãe ficou chateada com ele, né? Porque ele não sabia. Mas, graças a Deus, não devo nada a ninguém, a não ser o amor e a amizade. Que bom. Tenho relações comerciais com marcas há 30 anos. Eu sou o mais velho vendedor da Sulficó, hoje em Ilhéus, em atividade. Teve uma loja aqui que teve uma relação, quebrou muitos anos e retomou. Então, de forma linear, eu sou o mais velho. Sulficó é uma das melhores, das principais fábricas de surf do Brasil. Sim. E a Doctus tem 20 anos. E assim, meu CNPJ é o mesmo de quando eu abri. Graças a Deus. Que assim, algumas pessoas ficam admiradas que eu falo isso. Que tem, infelizmente, pessoas que têm percalço na vida que às vezes termina tendo que abrir outra empresa. A minha, o meu eu mesmo, graças a Deus. Inovação. Vamos falar um pouquinho sobre inovação, né? Inteligência artificial, marketing digital... todo dia tem uma coisa nova. Quando você começou, não era o mesmo mercado. Isso. Hoje é mais fácil ou é mais difícil? Para mim é mais difícil. Porque, querendo ou não, a minha geração é outra, né? Sim. Então, o meu filho está chegando, eu estou empurrando mesmo assim, até com os pés, para ver se ele, pela juventude, ele cria essa raiz, essa liga com esse mundo digital, ele está aos poucos entrando nisso. Porque assim, o negócio é bonito. Você conhece meu filho? Capa de revista, não puxou o pai, não. Até me adicionou no Instagram esses dias. Obrigado, Paulinho. Um abraço. Viu? Então, eu tenho chamado a atenção para ele poder ser a cara da loja, já que ele é um homem, né? Tem uma boa aparência, graças a Deus, um negão diferenciado. Não puxou o pai, não, mas... Puxou. E aí, nesse desafio, porque assim, você começa a passar a gestão de uma loja para o seu filho mais velho. Isso. Como é que fica o coração ali nesse momento? Rapaz, eu tô em paz. Assim, às vezes tem algumas coisas que eu sou muito duro. Eu não sou aquele pai. Eu quero que ele faça o melhor que ele puder, porque eu sempre fiz o melhor que eu pude. Mas a geração é outra, a situação é outra. Eu vim de uma necessidade que ele não tem. Sim. Então eu não posso querer, apesar de querer, eu não posso exigir que ele faça o que eu fiz. Sim. Ele não passa pelo que eu passei. Em nome de Deus, nunca vai passar. Mas, enfim, está caminhando. Inclusive, até o irmão mais novo elogiou ele, algumas ações que ele fez para o período junino, né? Dos namorados e tal, porque ele já está se virando, desenvolvendo decoração da loja e tal. Eu tô jogando. A parte de compra também dos produtos? Ele está acompanhando. Está acompanhando. A princípio está acompanhando. Ele não está assumindo dinheiro, que a compra é o segredo total. Se comprou errado, você se quebra. Comprou errado, meu irmão, você se quebra. Mas o bom é que tem um pai, né, para poder explicar esse caminho, né? Então eu tô com ele, está caminhando. Você pretende ficar até quando na administração? Ou pretende passar o bastão de vez alguma coisa? Não. Eu pretendo saindo sempre, mas nunca deixar. Eu não tenho plano de aposentadoria.
Não tem. Não tem não. Por quê? Eu quero morrer trabalhando. É sério, nunca tive plano de aposentadoria. Para mim, acho que a vida ela tem que ser dinâmica. Eu posso reduzir, criar outras atividades que me dê prazer, e não dinheiro muitas vezes. Esse projeto social, por exemplo, é um sonho que não vai me dar dinheiro, vai me dar satisfação. Mas eu não quero parar de trabalhar nunca, com fé em Jesus Cristo. Eu quero dormir um dia, acordar, se Deus permitir. Se eu não dormir, não acordou. Foi para a glória. Foi para a glória, em nome de Jesus. Vamos lá. É meu sonho. Vamos falar um pouco sobre network, né? Hoje não é mais só divulgar um produto, né? A gente precisa conhecer alguém que conhece alguém. E aí não estamos falando só do QI, né? Do famoso quem indica. A gente precisa ter network. Você tem acessos que eu não tenho, né? E que um dia, de alguma forma, terei, né? E aí não adianta ser interesseiro. Porque eu poderia chegar para você e dizer, me passa o contato daquela pessoa que eu sei que você tem. Hoje não é bem isso, né? Hoje o mundo já parte do princípio de ser interessante. Para eu poder estar aqui batendo um papo com você, de alguma forma, foi interessante para você Com estar certeza, aqui, e é muito. interessante estar contigo também. Então, o mundo gira hoje em torno dessa palavra de network, nada mais é do que relacionamento. Como essas pontes de relacionamentos hoje, que você, a partir até da própria associação comercial, faz isso? É intencional? Viabiliza alguma coisa? Vocês têm prazer em criar essas pontes? Como é que funciona isso na cabeça de Céu? Olha, eu não sei se entendi bem a sua pergunta, mas eu vou responder o que eu entendi. Sim. Olha, na verdade, para mim, a vida é conexão. Perfeito. Não tem como você viver e ser isolado. Eu lembro que eu fui sacoleiro, e quando eu vendia na sacola, eu também vendia muito em lojas mesmo. Eu lembro que eu vendia na Safira Presente. Zé Leite é meu amigo hoje. Hoje não, há muito tempo, na verdade. Mas eu vendia e admirava Zé Leite. Ele me via lá, né, vendendo, nem falava comigo. Mas, belo dia, eu abri minha lojinha e conhecia um empresário, Carlinhos, que é um amigo meu. E Carlinhos me convidou para um jantar na CDL, que na época era no social. Eu não lembro se tinha um custo, o fato é que eu fui para esse jantar. Chegou lá, fiquei muito encantado, assim, muito feliz eu estar ali com aqueles caras todos que eu conhecia do comércio, porque eu cresci no comércio. Esse lugar que eu trabalhei, com 11 anos, era no centro, então eu conhecia todos eles que eu passava pela porta, eu via no banco, eu cruzava no comércio, enfim. Então eu estava ali como empresário, pequenininho, mas no meio deles. Então, aquilo ficou bem bacana para mim. E aí, em seguida, eu conheci, logo 2 anos depois, o presidente da CDL, que era um cara que foi bacana conhecer ele e tal. E aí, eu lembro que eu me coloquei à disposição para poder ajudar. E ele me convidou para as reuniões. E eu ia para a reunião sem ser diretor, opinava e trabalhava mesmo como voluntário, que eu não me apego a cargo. O fato de eu ser presidente de essa associação, para mim, foi até um grupo que me convidou, que eu não tinha intenção nenhuma de ser presidente. Não queria, na verdade. Mas foi o desafio justamente de eu ver uma instituição tão importante para a cidade e não havia pessoas importantes que passaram por ela e pessoas que não eram tão interessantes tentando assumir, mas com outras motivações. Então, eu digo, não posso deixar de dar minha contribuição, porque assim, amanhã depois pode ter um mau caminho da instituição e eu podia ter feito a minha parte e não fiz. Então, eu não quero ser omisso. Então, o fato de eu ter assumido a presidência foi mais um desafio mesmo de dar minha contribuição. Graças a Deus, a gente está fazendo um trabalho que tem sido aprovado pelos diretores e pela sociedade, né? Minha intenção é melhorar o ambiente e passar para o próximo presidente uma instituição bem melhor do que eu encontrei. Muito bom. Nessa questão de relacionamento, network, esse final de semana tivemos um workshop do Clube de Negócios, você faz parte do nosso clube. Isso. Você levou seus filhos, eu não estava presente, foi o nosso 8º encontro do Clube de Negócios, do Select, né, que é o workshop do clube, e eu estava em viagem, não deu para estar presente, mas eu vi seus filhos lá. Como foi essa sensação de dividir um workshop assim com seus filhos, com aquele povo todo? E conte pra gente como foi essa experiência também, foi com o Walter, né? Isso, o Walter é um cara diferenciado, né? O Demais, Clube de Negócios, um ambiente realmente muito poderoso e proveitoso para todo mundo. Você que ainda não é sócio, repense. Um ambiente de network, de relacionamento, de aprendizado é constante. Então, o mais velho que trabalha comigo já estava certo de ir nesse evento e o mais novo estava em casa
Na verdade, eu chamei ele na sexta-feira. Ele foi para o aniversário de uma menina da igreja, chegou já meia-noite em casa. Aí, filho, vai dormir porque amanhã você vai comigo. E eu até me atrasei por conta dele. Mas, enfim, ele, a princípio, 15 anos, queria dormir até mais tarde. Foi meio que emburrado, chegou lá, participou, interagiu. Pai, foi massa. Tá vendo você? Eu não vou te levar para nada que não seja bom. Já quer ir para o próximo. Então, graças a Deus, assim, a Bíblia fala, ensina o seu filho o caminho que deve andar. E nem todo caminho que você vai ensinar seu filho, ele vai achar bom no início. Sim. Mas é o pai que tem que direcionar. Nós somos os arqueiros, né? Que a gente pega o nosso filho, coloca no arco e direciona. Ó, tocou o celular, é ele aqui. Silas. Acabou de ligar. Entendeu? Mas não vou atender você não, depois eu falo. Enfim, graças a Deus, assim, foi muito boa a experiência estar com eles, teve uma dinâmica no final, uma montagem de uma roda gigante e graças a Deus, eles foram muito ágeis, até pela juventude, e tiveram uma participação muito mais ativa do que eu na colocação, na montagem da roda gigante. Fiquei muito feliz com a ida dele e, sobretudo, com a participação, né, que foi muito importante. Eu não sei se você está ciente, já está começando a criar o Save the Date. Primeiro, dia 28 agora desse mês, teremos um jantar de negócio, né? O Clube de Negócio ele tem normalmente 2 encontros mensais. Ele é um workshop, que é um treinamento. Todo mês ele vai ter workshop e também um jantar de negócio. O mês que vem também, dia 13 e dia 20 e pouco, 25, 26, teremos mais 2 etapas. Então, 28 desse mês nós temos um jantar. Dia 3 do mês que vem teremos workshop, no caso de julho. E 26 de julho teremos outro jantar. E no dia 24 de agosto teremos uma imersão. Já falo aqui a primeira mão. Teremos um dia inteiro, né, numa fazenda, Imagina. Onde a gente vai passar um dia de experiências. E que é bom estar com seus filhos lá também. Porque empreender, para quem empreende, normalmente a gente quer que os filhos sigam o empreendedorismo, né? Porque não é só para assumir a empresa. Isso é para a vida. É para a vida. Eu digo sempre, empreender é tão fundamental porque um médico que não é empreendedor, ele é só um médico que, de repente, vai trabalhar atendendo um hospital, seja federal, seja municipal ou estadual, né? Ele pode ter sua clínica, mas o cara que tem empreendedor é aquele cara que faz diferente, que inova, como o meu caso, nosso amigo, o cara que tem um amigo particular, o Dr. Gustavo Tavares, que ele é empreendedor. Sim. O pai era médico, ele seguiu a carreira do pai, o pai deixou uma boa clínica para ele fez um hospital, ou seja, ele fez algo grandioso, assim como muitos outros fazem. Então, a visão empreendedora, ela amplia as possibilidades, né? E faz o cara não só executar a sua missão como profissional, mas também de gerar emprego e renda. Quantas pessoas atuam naquele hospital de olhos, hospital Gutenberg, na verdade, o nome do pai. É o nome do pai, né? Gutenberg, e olhos também tem o de olhos aqui, enfim, tem vários hospitais aí que médicos empreenderam e fazem coisas grandiosas. Eu dei exemplo de médico porque a profissão de médico não tem nada a ver diretamente com o empreendedorismo. Até porque a faculdade não ensina a ser empreendedor. Sim. Ou o cara tem aquele tino, ou ele busca conhecimento depois da formação, né? Para fechar, eu queria continuar esse papo, né? Para mim é muito honroso, aprendi. Já aprendeu aqui de economia, a humildade, a foco, a acreditar nos sonhos, né? A palavra de bênção dos pais sobre os filhos. Gente, é muito insight aqui. Se eu for anotar aqui, a gente falou muita coisa que é insight, que é para a vida toda. Independente do tempo, o que você falou aqui é conselho para a vida inteira. Eu queria que você olhasse para aquela câmera que é toda sua e desse um conselho para as pessoas hoje. Imagina pessoas hoje que estão pensando em empreender ou estão com dificuldade em empreender, né? Olhando para um exemplo de empreendedorismo, de empresário, o que é que o Céu fala para essas pessoas? Eu digo sempre assim, todo ser humano tem que sonhar, né? Você tem que ter um sonho, você tem que ter um objetivo na sua vida. Uma vez que você tem esse sonho, você tem que fazer o quê? Estudar sobre esse sonho, sobre esse negócio que você quer empreender. Você tem que estudar o mercado, ver se o que você quer vender é viável para a sua região, para a sua área de atuação, o ambiente é ideal, qual o investimento que você vai precisar fazer, enfim, são várias formas. Hoje você tem várias formas de aprender. O seu clube de negócio tem um network maravilhoso que dá bagagem às pessoas de aprender muita coisa, né? As informações, as informações através dos seus workshops, justamente. O Sebrae, que ainda não é um parceiraço. Sim, Sebrae. O Sebrae, gente, pelo amor de Deus. Eu lembro, Salatiel, só para ter uma noção,
Minha primeira loja, eu fui para a CDL, a princípio, e comecei a me sentir grande de alguma forma por estar empresário num ambiente de pessoas que eu conhecia a vida toda. Eu fui no Sebrae, que na época era Jorge Cunha, o presidente, o gerente, na verdade. E ali eu aprendi muita coisa, fiz muitas capacitações. Eu, na verdade, tenho um segundo grau completo, sou formado na Faculdade da Vida, como diz nosso querido Rick Chester, né? Não tenho superior, mas assim, eu fiz muita capacitação e faço até hoje, porque justamente essa capacitação que te dá bagagem para você tocar o seu negócio. Então, assim, procure o Sebrae, não faça nada por fazer, pesquise, estude, peça conselho, seja humilde. E muitas pessoas acham que eu vou fazer tal coisa. E vai e faz. Não faça isso. Procure 2, 3 pessoas que você conhece, que você confie. Peça opinião, vá ao Sebrae, veja de fato, faça um estudo de viabilidade do seu negócio. Eles têm até um radar, se eu não me engano, tem um programa que dá à pessoa um norte de fato, se o seu negócio é viável para a região que você quer atuar. Ele vai dizer quantos tem do tipo de negócio na região próxima, a viabilidade daquilo, enfim, muita informação que você vai certamente dar condição do seu negócio dar certo ou não. Gente, que papo muito bom. Vou fechar aqui também. Qual câmera? Deixa eu ver. Esse aqui. Recomendando um livro. Esse livro eu comprei esse final de semana, já li, estou relendo. Ou vai ou voa. 7 princípios para guiar sua carreira. Lembrando que não é uma Bíblia, não é uma doutrina de fé, mas é um conselho para quem quer empreender, né? Identificar algumas coisas e decidir ou vai ou voa. Quando você começou, tem que dar certo. Vai ter dificuldade, vai. Eu tive pessoas que me deram uns baques assim, porque eu não tinha nenhum tipo. O vendedor ambulante, ele não tem uma SPC, ele não tem como consultar, ele vai vendendo na fé e na coragem. Mas, graças a Deus, nunca desisti. Eu vou só um exemplo rápido aqui. Eu lembro que a dificuldade era tão grande no início, porque assim, mesmo eu tendo aquele capitalzinho, eu comprei X produtos, mas quando eu chegava de viagem, alguém procurava, você tem isso, tem aquilo? E eu anotava para trazer na próxima viagem. E eu viajava, comprava. Com 2 meses, o estoque ia embaixo. Eu tinha que comprar de novo para poder estar mantendo aquela roda girando. E eu lembro que eu saía de São Paulo, eu saía para o Rio, eu saía domingo de manhã, pegava o ônibus 9 da manhã, chegava às 7 horas no Rio, tomava banho, tomava café, comprava o dia todo no Rio, em segunda-feira, ia para a rodoviária, ali eu guardava as coisas no guarda-volumes, tomava banho, tomava café, ia para São Paulo, comprava em São Paulo o dia todo, o mesmo processo, rodoviária, e voltava para o Rio, comprava mais um dia, juntava tudo que comprei e vinha embora. Às vezes eu entrava no Rio, num ônibus tão cansado, que na época eu não era evangélico ainda. Sim. Eu tomava uma Skol e comia uma coxinha, que aquilo era um sonífero para mim, que eu não bebia, aquilo me dava um sono. Eu dormia igual uma criança, dessa guerra de trabalho. Então, assim, isso antes de ser cristão, né? Graças a Deus. Sim. Quando eu converti, eu já estava podendo fazer uma viagem de avião. Mas foram 13 anos de ônibus para São Paulo. E eu louvo a Deus pela experiência que passei. Inclusive, eu tenho uma tia que está velhinha lá. Eu falei com minha esposa, eu quero visitar minha tia. E eu vou de ônibus, porque eu quero vivenciar esse momento. Que legal. Assim, para glorificar a Deus. Assim, eu não tenho problema de viajar de ônibus. Não é porque eu posso ter... Não, vou de ônibus, porque eu quero curtir aquilo, lembrar, entendeu? Até agradecer a Deus pelo que Ele me permitiu viver de experiência. E você hoje, não esqueceu suas raízes. De jeito nenhum, jamais. Mais um insight aí, ó. Mas... Pra gente que normalmente coloca R$1 no bolso e acha que não anda mais de ônibus, não faz, você é obrigado. Eu quero, em nome de Jesus. Vou viajar com prazer. Muito obrigado por esse papo. Muito obrigado por essa aula de empreender, de se posicionar de verdade, né? Porque é muito fácil as pessoas às vezes sentarem em frente a uma câmera, um microfone e contar apenas algo muito raso. Às vezes de livro, às vezes de podcast, de querer impressionar. E não é seu caso. A gente está muito claro aqui o quanto você ralou para ser o céu que você é hoje, a referência que você é hoje. E nos deixa a certeza de que é possível
se manter honesto, se manter vivo no mercado, né? Continuar empreendendo e realizações. Tá, muito. Muito Eu te obrigado. agradeço muito também pela oportunidade, né? Realmente você também é uma referência para mim, você é um rapaz que eu admiro muito. Conheço um pouco da sua história, desde a experiência que tivemos na igreja, Sim. né? Que nos conhecemos há uns 5, 6 anos atrás. Houve distanciamento, mas há uns 2 anos atrás Deus nos aproximou e quero que Deus nos abençoe a caminharmos juntos, em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço e Obrigado. muito obrigado também. mesmo. Gente, até o próximo episódio. Que Deus abençoe você, abençoe seus negócios e realize todos os seus sonhos. Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus.